Olá, bem-vindos ao programa Professor Menino Responde. Sou advogado, professor de Direito e sempre estou aqui com um tema interessante para você. Hoje nós estamos aqui com a advogada Itamara Silva, especialista num assunto bem importante, que é a questão de danos causados por desastres naturais. Nós tivemos aqui em Canoas, Porto Alegre, várias cidades do Rio Grande do Sul, falta de energia elétrica, árvores caindo, desastres naturais, né? E aí eu quero perguntar para a doutora Itamara justamente, né, sobre esse assunto. Eu pergunto primeiro qual a responsabilidade da empresa de energia elétrica pelos danos causados. Por exemplo, esses dias que eu fiquei sem luz, perdi a alimentação, tem restaurantes, supermercados, enfim, que perderam muitos produtos. Qual a responsabilidade da empresa de energia elétrica, que nós temos uma empresa nova agora que está gerindo, né, com relação a esses danos causados? Em primeiro momento, agradeço o convite de participar do programa. Eu acredito ser de suma importância que o cidadão tenha acesso aos seus direitos, né? No que se refere à responsabilidade das empresas de energia elétrica, a própria ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela estabelece que as empresas elas têm o dever de fazer uma prestação de serviço de uma forma contínua, duradoura, eficaz e principalmente atualizada. O que se entende por atualizada? Que a empresa concessionária de energia elétrica venha a fazer os monitoramentos dos seus equipamentos e principalmente efetuar o treinamento dos seus técnicos a fim que a prestação de serviço, o fornecimento de energia elétrica chegue ao consumidor de uma forma eficaz. Um outro ponto muito importante é que sempre quando ocorre a interrupção na prestação de serviço, o consumidor ele tem que ser avisado de dia e horário e principalmente quando que ele vai receber novamente o fornecimento de energia elétrica. E uma outra pergunta, doutora, a pessoa é amparado por algum direito do Código do Consumidor com relação a esses danos causados? Referente ao direito que o cidadão tem, sim, ele é amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, que inclusive a resolução da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, se utiliza muitos requisitos do Código de Direito do Consumidor. E uma outra pergunta, no caso dessas pessoas que tiveram prejuízos nesse período, né? Perderam, enfim, supermercados, perderam alimentação, até pessoas físicas, né, que tiveram danos causados, ele pode buscar esse ressarcimento de forma administrativa ou judicial, buscar essa indenização? Sim, o consumidor ele pode vir a ser ressarcido, indenizado dos danos que ele sofreu, mas como que ele faz isso, né? Em primeiro momento, o consumidor ele entra em contato com a empresa de energia elétrica, efetua um protocolo e uma dica muito importante que eu dou, anota o número do protocolo para se futuramente ele precisar, ele dizer e informar o número do protocolo que ele foi atendido. Quando o consumidor registra esse protocolo, ele narra os danos que ele sofreu, narra os equipamentos que ele perdeu e também, no momento que ele faz a reclamação, ele precisa demonstrar de uma forma eficaz. Como que se faz, né? Ele pode juntar fotos, vídeos, algum laudo técnico que ele tenha, nota fiscal. Após esse protocolo, a empresa de energia elétrica ela tem alguns prazos para efetuar a vistoria. Quando se trata de equipamentos que armazenam alimentos perecíveis, como o freezer, a geladeira, enfim, a empresa tem o prazo de 1 dia posterior ao protocolo para efetuar a vistoria. Nos demais equipamentos, são 10 dias corridos.
Entendi. Então, pode ser requerido, primeiro, administrativamente, a companhia, via protocolo, né, para que seja feito esse ressarcimento. E, vamos dizer, ele fez lá o protocolo, juntou as provas, documentos, lá, foto, nota que ele tinha, enfim, lá, tudo, mandou, pediu isso para a empresa e a empresa simplesmente não responde, né, não cumpre com o ressarcimento. O que, que essa pessoa pode fazer aí judicialmente? Certo. Quando o consumidor ele faz o protocolo, foi efetuada a vistoria no seu imóvel referente aos danos que foram causados, a empresa tem o prazo de 15 dias para deferir ou indeferir o pedido do consumidor. Sendo deferido, aonde a empresa reconhece que de fato ocorreu o dano pela falha da prestação de serviço, ela tem 20 dias para sanar os danos. Ela pode ser feita mediante o ressarcimento do valor que foi gasto ou até mesmo um fornecimento de um equipamento novo. Então, em caso da empresa não fazer esse ressarcimento, o consumidor pode buscar isso na justiça, pelo meio de um processo judicial. Seria isso, doutor? Quando a empresa indefere o pedido do consumidor ou simplesmente não apresenta a resposta, o consumidor tem 3 alternativas. Uma delas é fazer um registro na ANEEL, informando que já foi feito um pedido administrativo diretamente na empresa concessionária de energia elétrica e ela não apresentou nenhuma resposta ou indeferiu. O segundo ponto que pode ser feito também é o consumidor efetuar uma reclamação junto ao PROCON, juntar todos os protocolos de atendimento, as fotos, os vídeos, os laudos. E o terceiro ponto, também é possível propor uma ação judicial juntando todos os elementos, e na ação judicial também é possível que se apresente prova testemunhal para que a testemunha venha corroborar com todos os fatos e os danos sofridos pelo consumidor. Interessante. Então, ele pode buscar, se a empresa não indenizar administrativamente, ele pode buscar isso na justiça. E uma pergunta, depois que acontece o desastre, que o consumidor vai lá e faz a lista dos danos, nota, essas coisas assim e tal, e busca administrativamente, não tem uma solução, vai no PROCON, vai na ANEEL, enfim, tenta e não tem solução. Qual o prazo que ele tem para entrar com uma ação judicial, se no caso ele não foi atendido desde a data onde aconteceu essa falta de fornecimento de energia elétrica, por exemplo, em função do desastre, né? Qual o prazo que ele tem a contar desse desastre? Certo. O consumidor ele tem um prazo de 5 anos para propor uma ação judicial. É sempre importante, eu também informo e oriento todos os meus clientes que se entre com essa ação o mais rápido possível. Hoje, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já trabalha com uma sistemática eletrônica onde pode o consumidor vir a se valer de uma forma mais prática de acessar o poder judiciário a fim de ser ressarcido dos danos que foi sofrido. Muito bem, isso é importante. Então significa que tem tempo ainda, gente. Da último desastre que tivemos aqui no Rio Grande do Sul, que caiu árvore, coisa e tal, muita gente ficou sem energia elétrica, inclusive eu também fiquei, né? Fiquei mais de 3 dias sem água e sem luz, porque se não tem luz, também não tem água, porque acaba não bombeando a água, né, que vem lá da companhia de água, né? Doutora, pode citar para a gente algum caso prático aí de processos que você fez desta área e que tiveram, né, êxito no ressarcimento de danos? O Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul tem diversas ações judiciais referente à falha na prestação de serviço. Um caso prático que nós podemos citar foi de uma consumidora que ela propôs uma ação indenizatória porque no período noturno ela não recebia prestação de serviço. A tensão de energia que era fornecida era inferior, que ela não conseguia ligar o chuveiro para tomar um banho, não conseguia manter a refrigeração da geladeira. Com isso, com os laudos, com os protocolos, com prova testemunhal, foi possível comprovar
os danos que ela sofreu, resultando uma indenização em torno de R$ 5.000. Outro também caso que a gente pode citar é o fato de um outro consumidor que ele ficou 11 dias sem o fornecimento de energia elétrica. Nesse caso em específico, ele residia em zona rural, onde o prazo para se restabelecer o fornecimento de energia elétrica seria de no máximo até 48 horas. No caso dele, juntando todas as testemunhas, vizinhos, foi comprovada a falha na prestação de serviço por 11 dias, né? Que ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Ele perdeu todos os alimentos, as medicações que ele armazenava. Nesse caso específico, a indenização dele foi de R$ 10.000. Um outro ponto importante que a gente pode mencionar é sobre o prazo de retorno ao consumidor quando se interrompe o fornecimento de energia elétrica. Quando se faz manutenção rotineira, o prazo seria de até 4 horas, no máximo 6. Em caso de temporal, que foi o que ocorreu no início de janeiro, a empresa de energia elétrica teria o prazo de 48 horas em virtude do evento climático, enfim. Tem muitos lugares que se excedeu esse prazo de 48 horas e o consumidor, demonstrando de fato os danos sofridos pela falha na prestação de serviço, é cabível sim uma ação indenizatória. Perfeito, muito interessante. Então a indenização é proporcional ao prejuízo que a pessoa teve, né? Comprovando aqueles prejuízos, ela pode buscar. Vou agradecer hoje aqui a doutora Itamara Silva, especialista, que nos trouxe aí informações sobre esse assunto bem importante, né? Sabendo que vocês podem buscar os seus direitos pelos danos causados, né? Doutora Itamara atua aqui em Canoas há muitos anos e é especialista na área. Muito obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e eu repito, é de suma importância que o consumidor ele venha a ter esclarecimentos e conhecimento para poder sanar as suas dúvidas. Vamos encerrando o programa hoje. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também no meu canal no YouTube. Lá tem aulas gratuitas, vocês podem acessar e se inscrever gratuitamente. E também no nosso telefone WhatsApp para consultas. 519962-262, vocês podem mandar e mandar pergunta para vocês. Eu sempre respondo perguntas de todos os telespectadores. Um grande abraço, professor Merino, e até a próxima.